Sem mais demora, eu vou para o texto que nós vamos hoje destruir os argumentos do aniquilacionismo. Hoje a pregação é só para isso, tá? Então está em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Diz assim: eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Tem outras versões, né? Eu sei que há outras versões aí. Tem uma versão, inclusive, que diz banidos, né? Banidos da face do Senhor. É assim mesmo, né? São diversas. Outros falam longe, né? 2 Tessalonicenses 1:9, meus queridos. 2 Tessalonicenses, não é primeira não. Está depois da 1 Tessalonicenses. Então diz assim, uns falam longe do Senhor, outros falam banidos, né? A minha fala separação permanente e assim por diante. Amém. Podeis sentar. Deus abençoe a nossa vida para recebermos a sua palavra. Nós temos visto desde o versículo 6 que, aliás, neste capítulo, eu chamei este capítulo de a parousia e a divisão da humanidade. Ou seja, a humanidade já está na realidade dividida, né? Mas ela será mais claramente dividida, quando Jesus voltar, porque aí não tem mais, né, o que fazer. Quem é joio vai para o fogo, quem é trigo vai para o celeiro de Deus. É assim que a Bíblia nos mostra. Não existe terceira via, não existe em cima do muro, não existe reencarnação, não existe purgatório, não existe nirvana, karma, não existe nada disso. O que existe é salvação e condenação. É isso que a Bíblia nos ensina. E nós já vimos quando é que essas pessoas serão vingadas por Jesus. Elas serão vingadas quando do céu o Senhor se manifestar com os seus anjos poderosos. Nós já falamos sobre isso. Agora a pergunta é: qual será a punição para estes, para os ímpios? Tanto os perseguidores quanto aqueles que nós pregamos semana passada, que se esforçaram para desconhecer a Deus. Enquanto tem pessoas que se esforçam para conhecer, existem outras que se esforçam para desconhecer. Os ateus são um exemplo disto. Os ateus se esforçam para dizer que Deus não existe. A Bíblia os chama de tolos. Diz o tolo no seu coração, não a Deus. E as pessoas vão acreditando, porque, como foi lido aqui no início do culto pelo presbítero Marcos, os homens dos últimos dias, eles são os homens que amam a si mesmos. Paulo usa a palavra grega autophiloi, que quer dizer, eu me amo no sentido de realmente eu sou apaixonado por mim. Que loucura isso, irmãos. Os homens dos últimos dias são assim. Discordo da citação, né, do John Kelly, que ele fez, de que os últimos dias são esses dias em que estamos vivendo. Não, a Bíblia diz que os últimos dias são os dias desde que Jesus veio, desde os dias em que Jesus Cristo executou o seu ministério terreno, morreu e ressuscitou, ascendeu ao céu e o Espírito Santo foi derramado. Ali começaram os últimos dias. O que nós podemos afirmar é que estamos no fim dos últimos dias, mas dizer, como John N.D. Kelly falou, como o presbítero Marcos citou aqui, não. Pedro, na sua pregação do Pentecoste, ele disse, quando os homens os acusaram de estar bêbados, porque estavam falando em outras línguas, Pedro disse, não, ninguém fica bêbado às 9 da manhã. O que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito. Então os últimos dias começou lá. O autor aos Hebreus disse, havendo Deus antigamente falado de muitas formas aos pais pelos profetas, a nós nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então os últimos dias já tinham começado naquela época. Só que nós estamos vendo que o Apocalipse de fato é um paralelismo progressivo.
As coisas acontecem novamente, porém, elas acontecem mais dramaticamente. Elas acontecem de forma pior do que as formas anteriores. Então, se os homens dos últimos dias, na época de Paulo, já eram daquela maneira, hoje então, eles são muito piores do que aquilo. São estes que se esforçam por desconhecer a Deus. São estes que se esforçam para dizer que Deus não existe. São aqueles que desobedecem ao Evangelho do Senhor Jesus, que serão punidos. E a punição para eles, Paulo diz no versículo 9, no grego está assim: os quais justiça pagarão. A nossa versão colocou todo mundo, todas as versões escreveram que eles receberiam, né? Os quais receberão, os quais sofrerão, mas nenhuma colocou como está realmente no grego. No grego está escrito assim: eles pagarão justiça, de ruína eterna, longe da face do Senhor e longe da glória da força dele. É assim que está. Porque o Senhor irá executar essa justiça, como nós falamos semana passada, que o Senhor Jesus, no versículo 8, Ele punirá os que não conhecem a Deus. Ele executará, Ele tomará vingança. E essa vingança, eu expliquei semana passada, que Ele dará justiça, Ele colocará justiça, a justiça vingativa sobre estas pessoas. E aqui diz que eles terão que pagar isso, no versículo 9. Os ímpios terão que pagar a justiça de Deus, porque Deus não negocia com ninguém e Ele não é subornado. Ninguém pode subornar a Deus. Como Deus é eterno, sua santidade é eterna, e ela foi afrontada pelos pecadores. Portanto, a punição dos pecadores deve ser eterna para condizer com a honra de Deus, a honra que Ele foi ofendido. A heresia do aniquilacionismo não pode ter base bíblica, embora algumas seitas tentam perverter o sentido da palavra e dos textos onde ela ocorre. A palavra grega apolion, destruidor, ou apoliomai, destruição, ou destruir. Estas palavras, elas não têm o significado de aniquilar. As três seitas principais que dizem que as pessoas que vão para o inferno serão aniquiladas são os Testemunhas de Jeová, os Adventistas e os Mormons. Eles dizem que o inferno não dura para sempre, pois eu vou mostrar dentro da palavra, aliás, a Bíblia já está dizendo aqui, mas nós vamos destruir os argumentos deles. Essa doutrina falsa ensina que os condenados ao inferno terão um tempo limitado para sofrerem lá. E após o que lhes for justo sofrer ali, serão extintos, exterminados, aniquilados, isto é, deixarão de existir. Imagina você pregando o evangelho para uma pessoa ímpia e dizendo para ela: porque se você não se converter, você vai para o inferno e vai ficar lá 80 anos, depois você vai deixar de existir. Aí o ímpio vai dizer: eu achei que era para sempre. Está ótimo, está ótimo, vou continuar em meus pecados. Os argumentos que eles usam são assim: o argumento emocionalista, em primeiro lugar. Deus é um Deus de amor, Ele não pode deixar ninguém sofrendo no inferno eternamente. Alguns chegam a dizer que Deus não deixaria seus filhos sofrerem no inferno. Eles perguntam: que alegria haveria no céu, sabendo que existe um inferno eterno com pessoas sofrendo lá, inclusive parentes seus e amigos? Isso é o argumento emocionalista. Há então o argumento da justiça. Eles dizem: como pode sofrer eternamente alguém que viveu 80 anos, por exemplo? É injusto da parte de Deus condenar alguém para sempre ao tormento, uma vez que essa pessoa pecou por tempo limitado. Talvez uma pena aí de 1000 anos, ou que seja 20 mil anos no inferno, mas um dia tem que parar, porque ali já chegou o limite, ou seja, essa pessoa já pagou tudo que ela devia, já colheu o que plantou. Deus não vai deixar essa pessoa sofrendo eternamente. Existe também um argumento que diz que nem sempre a palavra eterno na Bíblia significa eterno. Então, quer dizer, para comprovar, eles recorrem à passagem de Judas 7, que diz que Sodoma e Gomorra são postas para exemplo do fogo eterno sofrendo punição. Aí eles perguntam:
Sodoma e Gomorra está queimando até hoje? Aí você diz, não. Aí eles falam, então, nem sempre a palavra eterno significa eterno. Ainda outro argumento que eles utilizam muito é a contradição entre vida e morte. Eles falam, se é morte eterna, então não há vida. Ora, se não há vida, não há existência. Eu vou refutar então essa doutrina ponto por ponto. O primeiro ponto vai contra o argumento emocionalista do suposto amor de Deus. Deus é um Deus de amor, claro, sem dúvida. 1 João 4, 8, parte B. Deus é amor. Mas os atributos de Deus não podem ser separados de Deus, correto? Deus é tão 100% amor, quanto é 100% justiça, 100% santidade, verdade, juízo, misericórdia, bondade, ira, punição, castigo, infinitamente. Os atributos de Deus não entram em choque. Deus não deixa de ser amor para ter ira. Deus não deixa de ser justiça para ter amor. Ele continua tudo igual. Até mesmo para você que é salvo. Você vai entrar no céu por causa do amor de Deus, mas a ira dele teve que cair sobre alguém. E caiu sobre Jesus em seu lugar. É por isso que você vai para o céu. Porque se Jesus não sofresse em seu lugar, você teria que sofrer. A justiça de Deus cobra isso. E como Ele é justo, santo, isso tem que acontecer. E você diz, por que eu sou salvo? Talvez um ímpio lá fora vai dizer isso no dia do juízo. Ei, esse aí está entrando no céu, mas ele também era pecador igual a mim. Por que ele está entrando e eu estou sendo condenado? E é isso que Deus vai dizer. Alguém sofreu no lugar dele, e ele creu nesse alguém. Você não. Você quis se apresentar diante de mim com as suas obras, com a sua justiça. É por isso que eu te condenei. Mas se você tivesse se apresentado diante de mim por Cristo, por aquele a quem eu castiguei por causa dos pecados, então sim, você seria salvo. Falando de modo antropomórfico, ou seja, de modo que Deus se apresenta como formas humanas, Deus estará no céu com seus braços, vamos dizer assim, acolhendo os seus santos, os seus filhos, na mesma hora em que seus pés estarão no lago de fogo esmagando os homens ímpios e os anjos do diabo. E isso sem alterar em nada, absolutamente, o seu caráter, que é a santidade. Deus esmagar os ímpios não compromete Ele ser amor, assim como Deus embalar em seus braços crentes, não compromete o fato de Ele ser juízo. Aliás, o livro de Apocalipse, na verdade a Bíblia toda, nos mostra que Deus será louvado tanto por sua bondade como por seu juízo. Se você ler Deuteronômio 32:4, Moisés está louvando a Deus pelo seu juízo. Eis a rocha, suas obras são retas, os seus juízos são retos. Salmo 9:16, Isaías 5:16, Apocalipse 14:7 e Apocalipse 15:3 e 4. Que diz, ó Rei das nações, quem não temerá o teu nome? Quem não te glorificará? Pois só tu és santo. Por isso as nações da terra virão e tremerão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. O Salmo 76:10 diz que até a ira do homem vai louvar a Deus. A ira do homem vai louvar a Deus. E do resto das iras dos homens, Deus faz um cinturão para ele. Você está com raivinha de Deus? Deus vai pegar a tua raiva e fazer um cinturão para ele. E como meu pai fazia também, quando a gente era criança, vai tirar a cinta e vai bater eternamente, com a tua própria ira. A própria ira do homem contra Deus vai louvar a Deus no último dia. Quando chegarmos ao céu, não haverá mais esse sentimento de paixão egoísta que nós temos hoje. O argumento deles é assim. Você vai suportar, está lá no céu, sabendo que tem um parente seu no inferno. Irmãos, lá no céu, para quem foi para lá, seus sentimentos serão transformados. Por exemplo, hoje, muitas pessoas são assassinadas no mundo e nós não nos importamos. Mas quando acontece com um parente ou amigo chegado, logo nós queremos vingança. Porém, no céu, nosso sentimento será
adequado aos atributos de Deus e não aos nossos desejos egoístas. Um parente nosso no inferno renderá louvores à justiça de Deus da nossa parte. Você vai louvar a Deus lá no céu por um parente seu que foi para o inferno, da mesma forma que você vai louvar a Deus por um desconhecido que foi para o inferno, da mesma forma que você vai louvar a Deus no céu por ele ter jogado o diabo no inferno. Mesma forma. O salmista diz no Salmo 5, verso 5: aborreces a todos que praticam iniquidade. E ele conclui no Salmo 139, 21 e 22 assim: não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não os abomino aqueles contra ti se levantam? Eu aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato, o salmista diz. O que vai estar em questão no céu não serão os nossos sentimentos infantis da terra, não serão os nossos sentimentos da terra que hoje são paixão. Estava dando curso diaconal hoje de manhã aqui para os diáconos e falando sobre isto, quando a Bíblia diz que os filhos dos diáconos devem ser sujeitos a seus pais, que eles devem tratar os seus filhos com disciplina para ser exemplo para a igreja, os diáconos. Nós estávamos falando disso porque existe, na hora de corrigir a criança, existe o fator emocional. Eu não queria bater no meu filho. Aí você vai desobedecer a Bíblia, esconder a vara. Você sabe o que a Bíblia diz sobre isto? Aquele que aborrece o seu filho, esconde a vara, mas quem o ama, desde cedo o disciplina. Está vendo o que a Bíblia diz que é amor e o que você acha que é amor? Você acha que é amor esconder a vara, mas a Bíblia diz que isso é ódio. Quem odeia seu filho, esconde a vara. Se de fato eu odeio aqueles que Deus odeia, então não importa quem seja, irmãos, que foi condenado ao inferno, é objeto do ódio de Deus e não do seu amor. Logo deve ser objeto santo do ódio dos santos de Deus lá no céu também. Portanto, ninguém no céu vai ficar sofrendo com dó ou com paixão egoísta por ninguém que estará no inferno. Antes, Deus será glorificado em tudo o que faz e nisso os seus santos se regozijarão. Deus nunca vai mandar um filho dele para o inferno. Os argumentos que eles falam é assim: Deus mandaria um filho para o inferno? Olha quantos filhos de Deus lá sofrendo. Não tem nenhum filho de Deus no inferno, pode ficar tranquilo. Todos que estão lá são criaturas rebeldes. Todos que forem para lá são criaturas rebeldes. Os filhos estarão no céu. Então não confunda amor com paixão. Você olha para o seu filho, né, aquela criancinha assim, né, até a gente estava comentando, né, Fernando? Criancinha até doente, você fica, ai meu Deus, se eu bater, a doença dele vai piorar. Aí começa você chorar no lugar da criança. Meu Deus, isso é paixão, irmão. Isso não é amor, não. A Bíblia diz que o amor é racional. O amor é obediência à Bíblia. O amor é aquele que disciplina desde cedo. E não aquela paixão que quer retirar a vara da criança. Isso é perigoso. Isso não é amor. A Bíblia, ela denuncia o pai e a mãe que não corrige o seu filho. Ela denuncia. Ela diz na cara do pai e da mãe, diz assim: você odeia seu filho, não o ama. Enquanto você diz, eu não bato porque eu amo. A Bíblia diz, você é um mentiroso. Você odeia seu filho. Agora, no inferno não vai ter nenhum filho de Deus. Os filhos de Deus, Deus bate aqui. Os filhos de Deus, Deus bate agora, né, Isa? Para não ter que condená-los no último dia. Segundo argumento deles, o argumento da suposta justiça. Uma pessoa que viveu 80 anos merece sofrer eternamente no inferno? Ora, é uma compreensão errada isso. A punição de um criminoso não se dá pelo tempo que ele gastou no crime cometido, e sim tem em vista a honra da vítima. Se alguém mata um assassino em legítima defesa, não é incriminado. Mas se alguém mata um inocente, ele é condenado. Pelo menos deveria ser assim. Imagine se um juiz perguntasse ao assassino que matou um inocente. Imagina um tribunal, o juiz pergunta para o assassino que matou uma pessoa inocente e ele pergunta: quanto tempo você levou para executar a sua vítima? E ele diz: excelência, dei apenas um tiro. Em 30 segundos o sujeito morreu. E o juiz fala assim: ora, visto que você levou tão pouco tempo para cometer um homicídio, eu o condeno a 5 dias de prisão.
Foi muito rápido, 30 segundos é muito rápido. 5 dias está bom. Ora, isso é um absurdo, indigno de qualquer consideração. Mas é assim que os aniquilacionistas argumentam. Segundo o pensamento aniquilacionista, se uma pessoa viveu X anos pecando, deveria ficar no inferno Y anos, o equivalente para que ele pague pelo que fez durante seus X anos. Ora, mas quem é que define esses Y anos que ele vai ficar no inferno? Qual a base? Qual é o critério para se definir? Eles usam um padrão frouxo, um padrão falho de uma justiça humana, principalmente a brasileira, na qual um assassino é condenado a apenas 30 anos, e por bom comportamento, bom aos olhos de quem também? Sai dali com 3 ou 4 anos. Não será por isso que a maioria dessas pessoas é contra prisão perpétua e até pena de morte? Mas não é assim com Deus. O pecador que ofende a Deus merece condenação eterna, porque o Deus que ele ofendeu é eterno. Um só pecado cometido já condena a pessoa por todo sempre no inferno, visto que a ofensa cometida foi contra a santidade imaculada de um Deus santo e eterno. O que está em jogo aqui não é o tempo que a pessoa viveu pecando, e sim a honra de quem ela ofendeu. Em Lucas 12, 58 e 59, há um dito de Jesus que fala assim: reconcilie-te depressa com o teu adversário, enquanto você está com ele a caminho. O maior adversário do homem não é o diabo. Deus não mandaria você se reconciliar com o diabo. Ora, você pode ter alguns inimigos humanos com quem você também deve se reconciliar, mas isso não faz com que você tenha uma dívida eterna com outra pessoa, porque outra pessoa não é eterna, assim como você também não é. Agora, o pior inimigo do homem sem Cristo é Deus. Ele é capaz de lançar corpo e alma no inferno. O dano máximo que alguém pode fazer você é só no seu corpo, mas Deus, o pior inimigo do homem sem Cristo, este é capaz de matar o corpo e junto com ele lançar sua alma no inferno, conforme os versículos 4 e 5 e Mateus 10, 28. No dito de Jesus sobre esta reconciliação, ele diz que se você não se reconciliar depressa com este adversário, que é o próprio Deus, você será jogado na prisão e não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. E eu te pergunto, quem pode pagar o último centavo a Deus? Para sair do inferno você teria que pagar esse último centavo, esse último pecado. Quem pode? Ainda sobre o ponto da justiça, eu perguntaria, ora, se alguém no inferno chegou a um ponto de pagar por todos os seus pecados, então por que ele seria aniquilado? Por que ele deixaria de existir? Se pagar todos os pecados no inferno fosse possível, então eles não teriam que ser eliminados, pois já não teriam mais pecados, assim deveriam ser salvos. O universalismo então estaria certo, e não aniquilacionismo. Imagine, essas seitas dizem que o sujeito vai para o inferno, paga lá os seus pecados durante o tempo que Deus achar justo, e depois são eliminados, deixam de existir. Não, se ele pagou, ele não pode ser eliminado. Se ele pagou, ele tem que ser restituído, ele tem que ser restaurado. Então, nesse caso, até o diabo seria salvo. Porque vai chegar um tempo que o diabo também pagou o que ele devia. Então, Deus volta ao estado de anjo. Que história é essa, irmãos? Então, é um tipo de doutrina quase que como um purgatório, mas sem um final justo. O purgatório, pelo menos, o cara paga o que devia lá e depois vai para o céu. Agora esse do aniquilacionismo, o cara paga o que devia e depois deixa de existir. Misericórdia. Logo eles que reclamam tanto de injustiça, né? Agora vamos para o argumento que eles usam da palavra eterno, que nem sempre significa eterno. Ok. A palavra aion, no grego, significa sem fim. Às vezes significa um ciclo completo, uma era. Porém, o contexto em geral, o contexto próximo, resolve essa questão. Quando essa palavra é usada no Novo Testamento, ela é traduzida assim. Por exemplo, Paulo quando diz, para não nos conformarmos com este século, Romanos 12:2, ele usa a palavra aion. Ele usa, obviamente, não no sentido de eternidade, mas ele diz que você não deve se conformar a esta era. Nós, cristãos da nossa geração, vivemos em uma era que combate com a nossa
crença, com a nossa fé. Os antigos cristãos tiveram a era deles. Eles não viveram vida boa e fácil, não. Quem acha que nós vivemos pior, que os nossos dias são piores do que aquela época, veja que eles tiveram que ser jogados na arena de leões. Eles foram devorados vivos por leões. Aqui é crime você prender um leão para fazer espetáculo. Agora imagina, eles viveram em uma era na qual eles não se conformaram e então o mundo os destruiu, os matou, mas só o corpo. Por isso a versão corrigida diz assim: não vos conformeis com este mundo, porque é o sistema, é o cosmos em que nós vivemos. Mas quando Jesus usa essa palavra, aion, para fazer o contraste entre vida eterna e punição eterna em Mateus 25, 46, não tem como negar o sentido, porque é idêntico na duração. Jesus diz: irão estes para a vida eterna, estes são salvos. Irão aqueles para o castigo e desprezo eterno. A mesma palavra que ele usa para a vida eterna, aion, ele usa para destruição e desprezo eterno, aion também. Então por que que na vida eterna ela dura para sempre e na destruição eterna ela tem um fim? Até a preposição que Jesus usa é a preposição para dentro. Ele diz: um será colocado para dentro da vida eterna e o outro para dentro da punição eterna. Então neste mesmo versículo, Mateus 25, 46, não tem como a mesma palavra ter dois significados diferentes. Em Marcos 3, 29, Jesus diz que quem comete a blasfêmia contra o Espírito Santo é réu de pecado eterno, não é isso? Jesus fala: quem comete a blasfêmia contra o Espírito Santo é réu de pecado eterno. Como pode um réu de pecado eterno deixar de ser réu? Porque se o aniquilacionismo tivesse certo, ele não seria réu de um pecado eterno. Ele seria réu de um pecado condenatório que teria um fim. E quando tivesse o fim, ele deixaria de ser réu. Mas Jesus chama ele de réu de pecado eterno. Então ele sempre vai ser réu. E onde é que uma pessoa sempre será réu? No inferno. Então pecado eterno aqui poderia ser traduzido como pecado de uma era? Não. Pecado de um ciclo? Não. Pecado de um longo tempo? Também não. O pecado é eterno, porque Jesus falou que não tinha perdão. Então se não fosse eterno, em algum tempo ele teria perdão. Dessa forma, o aniquilacionismo perde novamente para o universalismo. Pelo menos o universalismo diz que após um longo período de sofrimento no inferno, as pessoas serão perdoadas. É errado também, é uma mentira também. Mas pelo menos é mais justo do que o aniquilacionismo. Então essa pessoa que blasfema contra o Espírito Santo tem um pecado eterno, não tem perdão, não sairá do inferno para ser salvo e nem sairá do inferno por extinção. Então quando eles falam, e sobre Judas 7, quando diz que Sodoma e Gomorra foram postas para exemplo do fogo eterno, por acaso Sodoma e Gomorra está queimando até hoje? Ora, leia o versículo direito. O problema da gente, irmãos, o problema de nós crentes, é que a gente escuta esse povo falar e acha que eles estão falando certo. Você leu pelo menos Judas 7? Pelo menos você leu? Quando eles falam para você, Sodoma e Gomorra estão pegando fogo até hoje, eu pergunto, e daí? E daí? O que isso tem a ver com a nossa conversa? Ah, é porque o texto fala que foi posta lá, aí eles falam, no fogo eterno. Mentira. Vai ler Judas 7 para você ver o que Judas está dizendo. Se a gente pelo menos lesse, nós íamos dar uma surra nesse pessoal. Porque Judas 7 está dizendo que estas cidades foram postas como exemplo para o fogo eterno. Todos nós sabemos que os exemplos são menores do que sua realidade. Todos nós sabemos que os tipos são menores que seus antítipos. As sombras são menores que suas realidades. Os sinais são menores do que seus apontamentos. Então, o que Judas está dizendo, assim como Sodoma e Gomorra queimaram, ainda que com fogo passageiro, elas foram postas como exemplo para os que queimarão em fogo eterno. É isso que Judas está dizendo. Sodoma e Gomorra é um exemplo. Sodoma e Gomorra ele não está dizendo que está queimando até hoje, está dizendo que foi um exemplo do que vai acontecer com o fogo eterno.
Esse erro não é só dos aniquilacionistas. Hoje em dia tem muitas pessoas, inclusive crentes, pastores, já dizendo que não existe inferno. Que o inferno que Jesus falava nos evangelhos era o Guiena, o qual era apenas o vale de Inom, onde se queimava ossos e lixos e carcaças em Jerusalém. Essas pessoas se parecem com os aniquilacionistas, que usam o texto errado de Judas 7 e se esquecem desta importante regra de interpretação bíblica: os sinais são menores do que o seu apontamento. Presta atenção aqui, irmãos. Existe um vale em Jerusalém chamado Vale de Inom. Ali eram depositados, acredito que ainda hoje, são depositados lixos, ossos, carcaças de animais, e ali é queimado aquilo lá, para higiene. Aquilo é queimado e há muitos séculos isso acontece. Isso acontece lá desde a época do rei Josias, quando os filhos de Judá, os filhos de Jerusalém, eles sacrificavam seus filhos a deuses, como Moloque e outros. Então Josias foi lá e fez, sabe o que? Ele profanou o lugar. Era bem nesse vale de Inom. Ele foi lá e desenterrou ossos, sabe? Ossos de tudo, de sacerdote que já tinha morrido, de criança que já tinha sido oferecida em sacrifício. Ele desenterrou, botou os ossos para fora ali, e os judeus, os israelitas olharam para aquilo e falaram assim: nossa, o que esse rei fez? Olha, colocou os ossos para fora, agora nós não podemos mais sacrificar nossos filhos. Olha só que absurdo que este rei fez. Colocou os ossos para fora da terra. Agora como que nós vamos queimar nossos filhos? A partir daquele dia então não queimaram mais os seus filhos, mas com raiva de Josias ter colocado os ossos ali fora da terra. E então aquele lugar passou a ser um depósito de lixo sendo queimado, representando o inferno, porque aquele fogo era constante, sempre tinha coisa ali para queimar. Até hoje ainda tem. Aí as pessoas falam: Jesus não estava falando de inferno, ele estava falando do vale de Inom. Eu falo: meu amigo, presta atenção. Jesus está usando o vale de Inom como um exemplo visível de uma coisa que vai acontecer com sua alma, rapaz. Acorda. E o cara está negando o que é o inferno eterno, dizendo que Jesus, ao falar de um inferno suposto inexistente, está falando do vale de Inom. O que Jesus tinha com aquele lixo lá, gente? Preste atenção. Todos os exemplos partem do menor para o maior. Jesus falava daquele vale como um exemplo para algo pior do que aquele vale, que pegava fogo o tempo todo. Ora, se Sodoma queimou junto com seus habitantes, você acha que isso é pouco? Muito mais queimará o inferno com seus condenados. Se o fim de Sodoma foi trágico, muito mais será o fim daqueles que forem lançados no lago de fogo, uma vez que Sodoma e Gomorra foram postos apenas como exemplo. Essas cidades não eram a realidade das coisas, eram apenas exemplo. A realidade será infinitamente pior. E você está aí atrás de Judas 7? Você está aí atrás de Sodoma e Gomorra, querendo saber se ela queima até hoje? Vai saber se aquelas almas lá que queimaram lá, fisicamente, suas almas não estão lá também no Hades, junto com aquele rico que morreu na mesma época do Lázaro, também queimando, pedindo, pelo amor de Deus, que pedindo a pai Abraão que Ló mole a ponta do dedo para refrescar a língua deles, porque eles não acreditaram em Ló antes da cidade ser destruída. Estão sofrendo até hoje, sim, e vão sofrer eternamente, porque essas almas sairão de lá, se juntarão a seus corpos queimados em combustão, ressuscitados e prontos para sofrer no lago de fogo eternamente. Em outras palavras, Sodoma e Gomorra nunca parou de queimar. Agora o argumento de que vida e morte são opostos. Morte tem que deixar de existir. Tá, vamos lá. Morte não significa aniquilação. Na Bíblia, morte significa separação. O contrário de vida eterna não é aniquilação eterna, mas sim morte eterna. Ou seja, separação eterna. Morte não é cessação de existência, nunca existe isso na Bíblia. Fulano morreu, tá, você nunca mais vai ver ele aqui, mas em algum lugar ele está. Ninguém deixa de existir, irmãos. Ninguém deixa de existir.
Agora, para sustentar essa heresia do aniquilacionismo, eles inventaram a doutrina do sono da alma. Que quando a pessoa morre, ela fica inconsciente, a sua alma dorme e só vai acordar no dia da vinda de Cristo, para então ser salva, viver eternamente, ou então ser aniquilada se ela não for salva. Mas que história é essa? Quem é que Deus criou para deixar de existir? Quais seres racionais que Deus criou que deixarão de existir? Porque Deus lhes deu consciência, se você um dia vai deixar de existir. Tu não é um animal, tu não é um jumento, um cachorro, você é gente, você é um ser moral. Os homens e os anjos são seres morais. Os seres morais, eles têm que existir para sempre, porque eles têm sua consciência, e a sua consciência precisam estar acesas, ligadas. Eles possuem um espírito, e espírito não morre. Quando a Bíblia chama de morte eterna, ela está falando de separação eterna. Ela não está falando de cessação de existência. O que eles têm é a ira de Deus sobre si. Prova disso é Apocalipse 20, verso 12, que diz que os ímpios já ressuscitados que vão comparecer diante do trono branco, João chama eles de mortos, mesmo estando vivos. Mesmo estando ressuscitados, João chama eles de mortos. E vi mortos, grandes e pequenos, diante do trono. Ué, eles não já estão ressuscitados? Por que chama eles de mortos? Porque eles estão separados da glória de Deus. Era assim que você estava antes de aceitar Jesus, morto. Mas você vivia, não vivia? Está vendo? Morte não é deixar de viver. Morte é não ter a face de Deus olhando para você e o brilho da glória do seu poder iluminando. Isso é que é morte. É você não ter isso. Os homens aí fora estão em trevas. Você que não tem Jesus está em trevas. E quem está em trevas está em morte espiritual. E esta morte espiritual significa que Deus não está com o rosto dele virado para você em forma de bênção e aprovação. Não, Deus está irado com você, negando a você a bênção do seu poder e da sua glória. E isso é que é morte. Agora imagine isso no inferno. Agora imagine isso lá no lago de fogo. E por que morte eterna? Porque eles estarão para sempre separados de Deus. Vou ler de novo o versículo 9 que eu li no início. Estes, olha, na minha versão diz assim: estes sofrerão a pena de eterna destruição, vírgula, a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isto que é eterna destruição, é a separação permanente. Isso se chama eterna destruição. Alguém fez uma imagem, um vídeo, eu achei interessante, talvez seja isso lá, não sabemos. Mas ele fez um vídeo de alguém no inferno, e essa pessoa queimava, e suas carnes caíam, queimando, podres, e nasciam outras carnes, e queimavam novamente, ia caindo e nascendo, caindo e nascendo. Eu achei interessante, porque eu sempre imaginei isso. Porque Jesus falou em Marcos, capítulo 9, 45, dizendo que no inferno, o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Ao contrário do Vale de Inom, onde o bicho morria, e qualquer hora, se parar de botar fogo ali, acaba. Mas no inferno, o bicho não morre. São bichos saindo de dentro da pessoa, e o fogo pegando. São torturas internas, como larvas saindo de dentro de alguém, e torturas externas, como fogo queimando a carne de alguém. Além disso, você terá a ira de Deus sobre você. Os ímpios vão existir para sempre no lago de fogo, porém, sua existência não é chamada de vida, e sim de morte. Mas é existência. Os salvos têm a vida por quê? Porque gozam da bem-aventurada presença graciosa de Deus. É o que os teólogos chamam da visão beatífica. Você tem a visão do Cristo glorificado em sua frente, 24 horas por toda a eternidade. Isso que é vida.
Vida é contemplar a face bendita de Jesus, olhando para você e sorrindo e dizendo: você é bendito do meu Pai. Isso é vida. Agora abra seus ouvidos espirituais e escute se Jesus está dizendo isso para você agora, porque a Bíblia diz que quem tem a vida eterna tem agora. Tem agora. Você não vai ter, você já tem. Abre seus ouvidos espirituais e escute se Jesus está dizendo para você: você é bendito do meu Pai. Se Ele estiver dizendo isso para você, alegre-se, alegre-se. Viva a tua vida como a pessoa mais sortuda do mundo. Vamos usar essa expressão, mas não é sortuda. A Bíblia chama abençoada, bem-aventurada. Viva a tua vida como o homem mais bem-aventurado, como a mulher mais bem-aventurada do mundo, porque Jesus, pelo Espírito Santo, cochichou no seu ouvido, dizendo: você é bendito do meu Pai. Isso é que é vida eterna. Vida eterna é Jesus estar satisfeito com você. Agora, morte eterna é Ele estar irado com você, e não cessação de existência. Isso é heresia. Por último, vamos nos lembrar de que as pessoas no inferno continuarão pecando. Então, de acordo com a justiça de Deus, elas devem continuar pagando por seus pecados, porque no inferno elas não terão nem mais a imagem de Deus. Diácono Marcelo mandou uma mensagem de alguém que havia lido um texto, acho que foi em Marcos, perguntando: o que acontece, o que significa isto, que versículo é este que está dizendo que ao que tem lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado? Sabe o que significa isso, irmão? Você é crente, trabalhe para Deus, trabalhe para Deus, faça a obra de Deus, porque naquele dia do juízo, Deus vai te dar mais, Ele vai te dar mais, Ele vai te dar mais. E aquele que não é salvo, no dia que ele for para o inferno, no dia do juízo, Deus vai parar ele: peraí, ainda tem alguma coisa aqui que é meu, minha imagem e semelhança, ainda tem, eu estou vendo restos da minha imagem e semelhança em você, me dá isso aqui. E Deus arrancará qualquer restolho de sua imagem e semelhança do ímpio, qualquer restolho, me dá isso aqui, isso é meu. Você vai para o inferno sem nada de mim, nada. E o homem irá para o inferno tão mal quanto ele pode ser, como um demônio. Porque até o que tem lhe será tirado. Então, se ele está no inferno, já não tem mais a imagem de Deus, você acha que ele vai estar o quê? Arrependido? Tem gente que fala assim: não, no inferno as pessoas vão se arrepender. Como, irmãos? Arrependimento é um dom de Deus. Arrependimento Ele te dá agora, enquanto você está aqui, ouvindo a palavra de Deus, Ele te dá o arrependimento, mas Ele não vai fazer isso com os ímpios. Os ímpios no inferno, condenados, não estarão arrependidos, eles estarão com ódio contra Deus, com ódio contra o povo de Deus, eles estarão com ódio de si mesmos, eles terão remorsos, mas não terão arrependimento, jamais, porque arrependimento é um dom de Deus, e Deus tirou tudo deles, tudo. No inferno eles blasfemarão de Deus. No inferno eles gritarão por cada pecado que cometeram aqui e continuarão cometendo lá. Fica impossível uma criatura sair do inferno porque pagou seus pecados, porque se fosse o caso, ela teria que sofrer suas centenas ou milhares de anos de punição em silêncio, sem cometer mais nenhum pecado, e ainda está arrependido daqueles que ele cometeu. Porém, ninguém no inferno poderá se arrepender. Isso não é possível nem para os que estão na terra acompanhados da graça de Deus, quanto mais para aqueles que foram privados da graça para sempre e já estarão em seu lugar de condenação. Aniquilacionismo é uma heresia e ela precisa ser rejeitada e combatida. Ela ofende os atributos de Deus, ela engana os ouvintes e cria uma expectativa idiota sobre eles. Se a condenação vai ter um fim, os pecadores não serão chamados a se arrepender, mas como já são inclinados para o mal, apenas acrescentarão este mal, de dizer que uma vez que o sofrimento vai ter fim, não precisamos nos arrepender. O sentimento é que eles devem aproveitar ainda mais essa vida de prazeres, já que a punição não será para sempre.
Não adianta caricaturar o aniquilacionismo, chamando de pior do que sofrer eternamente. Eles dizem isso, ora, ser aniquilado é pior do que sofrer eternamente. Desde quando? Ora, antes de eu nascer eu também não existia, isso era ruim? Antes de eu nascer eu não existia. Isso não era ruim e nem bom. Eu não sei o que era, eu não existia. Como que é pior do que ser condenado eternamente? Agora, quando eles dizem para os pecadores que eles serão aniquilados e que isso é terrível, é pior do que sofrer, como? Porque se eles serão aniquilados, é a mesma coisa de quando eles não existiam, quando eles não tinham nascido. Que ruim tem nisso? Se não tem nada bom, também não tem nada ruim. E é uma caricatura. Mas é muito pior. É muito pior. E é o que Deus promete ao ímpio. Paulo disse, eles sofrerão penalidade de eterna destruição. Eterna. Banidos da face do Senhor. É o banimento da face do Senhor que causa repugnância, que estará nos ímpios para sempre. A face do Senhor que eles conhecerão para sempre é a face da sua ira e do tormento eterno que lhes causará, pois lá Deus não estará brilhando a sua glória sobre eles. Quando Paulo diz longe da face, ele não está falando do rosto claramente de Deus, mas ele está falando do favor de Deus. Quando os salmistas falavam, eu quero contemplar o teu rosto, eles queriam contemplar o favor de Deus, a graça de Deus, a manifestação de Deus, o benefício de Deus, a bem-aventurança de Deus, é isto. Igreja, preste atenção, você está vivendo momentos da graça de Deus sobre sua vida. Acorde para isso. Você está vivendo momentos em que Deus já está mostrando para você a graça dele, o rosto dele para você. Acorde, igreja. Você não vai ficar distante do rosto do nosso Salvador. O rosto dele sempre lhe será favorável. Não creia nessa mentira satânica. A pior coisa que pode existir é você não ter a face de Deus voltada para você. A mensagem é a seguinte: converta-se dos seus pecados para Deus, inclusive do seu pecado de crer nessa mentira diabólica. Não afronte os atributos de Deus, porque quem afronta um atributo de Deus está afrontando o próprio Deus, porque Deus é os seus atributos. Arrependa-se imediatamente, caso contrário, este será o seu destino, e não se iluda com a aniquilação. Aqui encerramos a nossa pregação sobre o versículo 9. É terrível. Mas é porque a mentira, ela quer ajudar o ouvinte. E eu digo para você, a mentira não ajuda em ocasião nenhuma. Nenhuma. Se você prefere crer que o inferno vai ter um fim, então você está alimentando uma mentira do próprio diabo, porque ele sabe que não vai ter. O próprio diabo sabe que não vai ter fim. Só que ele quer iludir você, porque esse foi um meio que ele achou. O próprio inimigo achou um meio, uma mensagem que mantém você em seus pecados. O diabo sabe que a única coisa que salva o indivíduo é o arrependimento de pecados e a fé em Cristo. E ele fala muitas mentiras, mas atualmente, olha irmãos, eu achava que essa doutrina era tão idiota que ela ia ter fim. Eu achava que ela ia ser aniquilada. Eu achava que o aniquilacionismo ia ser aniquilado. Mas sabe o que eu percebi na leitura do presbítero Marcos? Os homens dos últimos dias estão enaltecendo essa doutrina. Ela já saiu dos círculos heréticos para entrar no meio das igrejas. Pastores já estão pregando isso. Pastores já estão dizendo que o inferno ou não existe, ou se existe, só vai para lá o diabo e seus anjos. Ou se algum homem vai, ser humano vai,
não vai ser para sempre. É isso que eles estão falando. E a mensagem de Cristo e do apóstolo Paulo é: o inferno existe. Ainda não tem ninguém lá. Lá no Lago de Fogo não tem ninguém lá ainda não, viu, irmãos? Tem no Guiena, tem no Hades, né? Que são as almas dos que morreram sem crime, mas só almas. Agora, o Guiena, que é o Lago de Fogo, está reservado para ser jogado ali anjos caídos, e seu chefe, que é Satanás, e corpos humanos, e suas almas, dos que foram rebeldes contra o conhecimento de Deus e contra o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz: não tem fim. Não tem fim. Você já está livre disso, amém? Então valorize a tua salvação. Vamos orar?